Escolas filosóficas do período pré-socrático. Escola da pluralidade. A escola da pluralidade tem esse nome por conta de os filósofos não acreditarem que o único princípio seja a origem do universo, mas sim vários elementos que se misturaram e formaram tudo o que existe. Esses filósofos eram Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Empédocles nasceu por volta de 490 a.C. em Agrigento. Seu pai se chamava Metão e seu avô se chamava Empédocles. Mesmo sendo contemporâneo de Sócrates, ele foi considerado um filósofo pré-socrático por ser cosmólogo, ou seja, ele buscava o princípio da natureza e sua filosofia estava voltada para a explicação natural do universo. Além de filósofo, ele foi médico, dramaturgo, político e poeta, contribuindo com vários estudos para essas áreas. De acordo com Aristóteles e Heráclides, Empédocles morreu aos 60 anos de idade. Empédocles defendia a existência de 4 elementos primordiais: a terra, o ar, o fogo e a água. Segundo ele, eles eram a origem de tudo e tudo que existe era formado por eles. Algumas matérias poderiam ter mais de um elemento e outras poderiam ter menos, por exemplo. Ele acreditava também em mais 2 elementos, o amor e o ódio. O amor é a força cósmica que une os elementos. Já o ódio é a força cósmica que causa desunião e, consequentemente, separa os elementos. Assim como os 4 elementos primordiais, o amor e o ódio eram essenciais para a formação das coisas. Algumas frases de Empédocles: 4 raízes de todas as coisas: fogo, ar, água e terra. Se você exige só obediência, então você juntará em volta de si mesmo somente burros. O que não se aplica de acordo com a lei está ligando não somente para algumas pessoas e para outras não. A lei estica-se para todos, por todo o ar penetrante e a luz sem limite do céu. Anaxágoras nasceu em Clasômenas em 500 a.C. Ele foi o primeiro a relacionar a inteligência com a matéria. Além de filósofo, ele foi biólogo, astrônomo, físico e matemático. Ele foi professor de Péricles, Tucídides, Eurípides e talvez Demócrito e Sócrates. Ele ensinou em Atenas durante cerca de 30 anos, até ser acusado de impiedade por sugerir que o Sol era uma massa de ferro aquecido e que a Lua era uma rocha que refletia a luz do Sol, nascida de uma porção de rocha descolada da Terra. Anaxágoras foi um homem de saber que se dedicou à investigação da natureza e que estudou a essência do espírito e a carência dele. Ele morreu por volta de 428 a.C. Ele acreditava na mistura de muitas partículas. Ele chamava essas partículas de sementes. E essas sementes deram origem a todas as coisas. Elas eram inumeráveis e eternas. Ele acreditava em uma força que era chamada de inteligência, e ele dava o nome dessa força de nous. O nous deu movimento às sementes, misturando as partículas, e isso formou todas as coisas que deram origem ao universo. Ele acreditava que a natureza era eterna, e que não tinha começo e nem fim, que não houve criação e que tudo sempre esteve lá. Algumas frases de Anaxágoras: todas as coisas estavam juntas, infinitas ao mesmo tempo em número e em pequenez, porque o pequeno era também infinito. Em cada coisa existe uma porção de cada coisa. Em todas as coisas há uma porção de nous, e há ainda certas coisas nas quais o nous está também. Leucipo foi o primeiro a afirmar que todo o universo era feito de átomos. Ele nasceu na segunda metade do século V a.C., mas não sabemos o ano e nem o lugar de seu nascimento. Pode ser Mileto, Abdera ou Eleia. Ele foi discípulo de Zenão e faleceu em 370 a.C. Ele fundou a escola atomista, que afirmava que a matéria seria constituída por átomos e vácuo. Esses átomos seriam indestrutíveis e imutáveis. Depois, Demócrito continuou a obra de Leucipo. Demócrito nasceu em Abdera, no norte da Grécia, por volta de 460 a.C. Ele estudou filosofia, cosmologia, matemática, ética, física, astronomia, linguística e música. Por ser descendente de família nobre, ele aprofundou seus conhecimentos viajando por vários lugares, como Atenas, Egito, Pérsia, Babilônia, Etiópia e Índia.
Demócrito foi discípulo de Leucipo e faleceu na Grécia em 370 a.C. Leucipo e Demócrito criaram uma doutrina atomística em que o elemento primordial era o átomo. Átomo em grego significa indivisível. Eles acreditavam que sua quantidade era infinita e que o universo e todas as coisas que existem surgiram com a movimentação dos átomos. Eles também acreditavam que as pessoas se diferenciavam pela quantidade e pelo formato dos átomos que existiam nelas, que eram eternos e indestrutíveis. Quando as pessoas morriam, os átomos voltavam para a natureza para ressurgirem em outro ser vivo. Frase de Leucipo: nada acontece ao acaso, mas tudo a partir de razão e por necessidade. Algumas frases de Demócrito: definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas a composição dessas definições está nos átomos. O homem só é infeliz quando é injusto. O homem é um microcosmo. Escola eclética. A escola eclética foi uma antiga escola de medicina. Ela recebe esse nome porque os filósofos selecionavam de cada escola filosófica as opiniões que pareciam as mais prováveis. Esses filósofos eram Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas. Diógenes foi discípulo de Anaxímenes e contemporâneo de Anaxágoras. Ele teria sido um médico interessado em investigar questões relativas à anatomia humana e às causas das doenças, tanto quanto as de caráter filosófico. Para Diógenes, as coisas se originavam de um único elemento, o ar infinito e inteligente, e a partir dele pretendeu explicar os mais variados fenômenos. Esse ar está em todas as partes, administra e governa tudo, por isso se assemelha a Deus. Para ele, o que difere os animais é o calor de suas almas, que é constituída por um ar pensante. Esse ar se manifesta enquanto estamos vivos e morre assim que morremos, com o nosso último suspiro. Ele também acreditava em uma terra redonda e centralizada, suportada pelo ar. Frase de Diógenes: quem começa todo um discurso, me parece necessário que exiba um começo sem disputas e uma explanação simples e sóbria então. Arquelau era filho de Apolodoro ou de Mídio. Ele levou a ciência da física da Jônia para Atenas. Lá ele era conhecido como o físico. Ele foi discípulo de Anaxágoras e mestre de Sócrates. O espírito para Arquelau é congênito. Isso quer dizer que faz parte do ser desde o nascimento, mas alguns fazem o uso dele mais rápido que outros. Ele defendia o ar infinito condensado e rarefeito como primeiro princípio. Para ele, a origem do movimento se deu com a separação do quente do frio, quente com movimento e o frio sem movimento. Os homens e os animais nasceram primeiro da umidade, vindos da parte mais baixa, onde o quente e o frio se misturavam. A água se liquefez por ação do quente que se junta e desce para a região mais baixa, forma a terra e, na medida que volta, cria o ar. Para ele, a terra seria imóvel com bordas altas e côncava no meio. Por isso, o sol não nasce e se põe ao mesmo tempo para todos os homens. Ele defendeu também que a verdade e o erro são convenções e não entidades reais. Conclusão: levando em consideração os aspectos apresentados sobre as escolas pluralista e eclética, conclui-se que os argumentos e as teses dos respectivos filósofos a respeito do surgimento e composição do universo e ao ser presente nele contribuíram para o desenvolvimento da filosofia nos estudos da origem do infinito, abrangendo os elementos primordiais presentes entre nós, como a água, o ar, a terra e o fogo. As escolas contribuem para o nosso aprendizado ao refletirmos em como nós e aquilo que está ao nosso redor e até o que não podemos tocar como universo surgiram. Logo, observamos que o universo é tão infinito que o nosso conhecimento sobre ele é tão pequeno, e o ser é tão misterioso que é difícil de explicar.